No dia 13 de maio, a abolição da escravatura completou 123 anos. Foram quase 300 anos em que o país esteve sob o regime escravocrata. Infelizmente, o problema continua em pleno século XXI. No Brasil, o trabalho escravo atinge cerca de 25 mil pessoas. São trabalhadores em condições precárias, submetidos à degradação e perda de liberdade. Pela falta de informação ou baixa condição financeira, tornam-se vítimas vulneráveis. A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. O professor e economista Ivan Salomão fez um estudo sobre a transição da escravidão para o surgimento do mercado livre de trabalho e ressalta que o problema continua sendo atual. Pode-se dizer que a escravidão não foi abolida no dia 13 de maio de 1888. Né? Muito pelo contrário, os trabalhadores da lavoura de cana no interior de São Paulo, que é um setor econômico bastante importante lá do estado, eles trabalham em condições, eu não diria análogas à escravidão, mas em condições aquém daquelas que o Ministério do Trabalho exige para os trabalhadores exercerem a função no campo. Tecnicamente, o trabalho escravo seria a redução à condição análoga à de escravo. Ele pode ser classificado em 4 tipos: trabalho forçado, trabalho em condições degradantes, jornada exaustiva e endividamento, como explica o procurador do trabalho, Luiz Alessandro Machado. O trabalho forçado é o que existe a vigilância armada, ou existe alguma coação física, ou moral, ou psicológica, para que o trabalhador não saia daquele local. A jornada exaustiva, ela seria quando a jornada leva o trabalhador à exaustão. Então, não é cumprida aquela jornada normal e também aí teria que ver qual o tipo de trabalho. Um exemplo que eu vou te dar de jornada exaustiva, que a gente já constatou, até morte de trabalhadores em canaviais. O trabalho em condições degradantes, seria outra espécie, ele é configurado, ele é caracterizado principalmente pela ofensa a itens de normas regulamentadoras do meio ambiente do trabalho. Aí vou te dar alguns exemplos típicos. A falta de alojamento adequado. O que a gente constata na fiscalização rural? Trabalhadores alojados em barracos o pessoal chama de lona. É aquele plástico preto, fica ali, chão batido, sem energia elétrica, sem água potável. Então são vários itens assim que ofendem a dignidade da pessoa, né? A perda de liberdade de locomoção também é uma característica do trabalho escravo. No trabalho rural existem alguns lugares que as pessoas ficam muito isoladas geograficamente. Existe um isolamento, o centro urbano mais próximo da fazenda é muito distante, então até o cerceamento desse meio de transporte já pode configurar também o trabalho escravo. A ONG Repórter Brasil produziu 2 documentários sobre o tema. Em 2006, o filme Correntes, dirigido por Caio Cavechini, Ivan Paganotti e Evelyn Curic, foca na experiência de quem combate a escravidão no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tá. Quanto é a idade do senhor? 78. 78, o senhor está trabalhando ainda aqui, senhor? Mas o senhor não tem nenhuma aposentadoria, não? Não, ainda não. Por que não tem? Já foi lá no sindicato? Não, me fala 2 documentos. E o senhor não tem nem uma bota nem nada? Tá com... Olha, seu Zé. Olha como é que ele tá andando. Eu falei pra ele hoje que ele não tá aguentando com essa bota, tá Não, com o mas pé nem inflamado. bota, tá de sandália, ó. Não mata o dedo de sandália. Sabe-se lá. Artigo 149 do Código Penal. Servidão. Outro documentário produzido pela ONG e dirigido por Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros é o Carne e Osso.
Imagens impactantes e depoimentos caracterizam o trabalho nos frigoríficos da região sul e centro-oeste do país. O filme traz a realidade, condições precárias e danos à saúde dos trabalhadores. Eu acho que eu não sou ninguém para dizer índice aqui, entende? Mas se eles pesquisassem no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, os órgãos que fiscalizam acidente de trabalho, acidentes de auxílio-doença e viesse aquele ambiente ali, eles teriam certeza que não é, entende? A maravilha, não é aquele recurso humano ali, não deve funcionar, porque o índice é grande. Traumatismo de cabeça, 2 vezes mais. Traumatismo de abdômen, 3 vezes mais. Traumatismo de ombro e braço, 3 vezes mais. Está discutindo aqui a vontade deliberada de não proteger, sabendo que existe um fator de risco ostensivo. Os números são estratosféricos, assim. Tem épocas que eles firmam contrato de exportação lá, tantas toneladas lá, eles têm que fazer. Aumenta a velocidade da linha e tem que andar. Aquela esteira, ela era ligeira, você tinha que vencer ela, né? Era muito rápido, vinha muito rápido. Muito rápido. Aqui no Rio Grande do Sul, a incidência do trabalho escravo é maior no interior do estado. Extraindo madeira ou produzindo carvão, os trabalhadores muitas vezes são de outros estados ou de países vizinhos. É uma característica do trabalho escravo, trazer pessoas de outros locais que também configuram um outro crime previsto lá no 207 do Código Penal, é o aliciamento. Então já é uma forma também utilizada para fragilizar as pessoas, os trabalhadores, porque eles chegam num local desconhecido, não têm aquelas relações até com as outras pessoas, com os órgãos públicos, não conhecem, não sabem onde fica a polícia, não sabem onde fica o Ministério Público, o Ministério do Trabalho. Então até é uma forma de evitar que as denúncias cheguem aos órgãos de fiscalização, né? O Ministério Público do Trabalho se divide em coordenadorias nacionais. Dentre elas, existe a Coordenadoria Nacional da Erradicação do Trabalho Escravo em cada estado. 2 representantes atuam nas denúncias recebidas por sindicatos, ONGs e, às vezes, pelos próprios trabalhadores. O procurador Luiz Alessandro já participou de cerca de 30 operações relacionadas ao trabalho escravo. Ele afirma que o Ministério se divide em 2 áreas de ação, a judicial e a extrajudicial. Na atuação judicial, o Ministério Público do Trabalho ele propõe, em regra, ação civil pública, ação civil coletiva e medidas cautelares. Isto falando em combate ao trabalho escravo. Na atuação extrajudicial, que é a que engloba o maior número de soluções de problemas, é a extrajudicial. Partindo para a parte mais prática mesmo, recebida a denúncia, o que a gente faz? Faz um contato com o Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão do Poder Executivo, e a gente forma um grupo. E esse grupo, então, formado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, às vezes também a participação da Polícia Rodoviária Federal, a gente sai a campo para verificar a constatação ou não do trabalho em condição análoga de escravo. Outra ação importante desenvolvida pelo Ministério Público é o projeto de qualificação de pessoas oriundas do trabalho escravo. Um projeto que visa a cidadania, então, das pessoas resgatadas. Então, não seria somente uma atuação repressora, mas também uma atuação preventiva, para que aquelas pessoas não voltassem a serem submetidas à condição análoga de escravo. Os dados do Ministério do Trabalho revelam que em 2010, 2.600 trabalhadores foram resgatados em cerca de 300 inspeções. Só no Pará, o estado com o maior índice de trabalho degradante, foram 559 trabalhadores resgatados ao longo do ano. Em 2010, no Rio Grande do Sul, um estabelecimento foi inspecionado e 24 trabalhadores foram liberados. Eu acho que ainda existe uma cultura, existe uma ideologia de pessoas que são voltadas para explorar
o trabalhador, explorar o trabalho. Então, eu acho que em grande parte o trabalho escravo ele ainda está baseado nisso, ele está calcado nisso aí, no interesse de lucro. Alguns têm interesse de um lucro desmedido e com isso acabam escravizando pessoas. Até uma década antes da abolição da escravatura, em 88, era economicamente viável ou vantajoso para os cafeicultores em São Paulo, principalmente, empregarem mão de obra escrava. E eu acredito que a maior justificativa para os canavieiros lá em São Paulo, no litoral do Nordeste, ainda empregarem mão de obra nessas condições, seja um retorno financeiro, né? Um retorno econômico de pagar salários irrisórios e manter essas pessoas em condições subhumanas, enfim, seja as vantagens econômicas que traziam naquela época e que podem ser, talvez, o motivo, o justificativa para que as pessoas empreguem trabalho escravo no dia de hoje.